Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, continuando então a nossa reflexão desta noite, já temos ouvido aqui testemunho, a conclusão do testemunho do nosso amado irmão, a sua reconciliação, a sua volta para a casa do Pai, que Deus seja louvado por esse ato. E também nós estamos ouvindo aqui uma reflexão a respeito do nosso cotidiano, essa luta, essa batalha, pelo qual não somente a nossa região ou especificamente nosso país, mas o mundo todo tem passado. Alguns lugares já tem superado bastante, mas nós estamos aí no meio de uma crise muito generalizada, não somente de uma enfermidade, mas uma crise política, uma crise econômica e crise também psicológica. Mas a igreja está aqui, Hoje quero agradecer também a liderança da mocidade, pela qual nos outorga aqui, ou nos dá a oportunidade de fazer uma exposição da sacrossanta palavra de Deus. E você que está acompanhando aí por esta live, por meio desta live, alguns irmãos e irmãs aqui, parte da nossa mocidade, não estão todos cooperando aqui na nossa central. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Creio eu, irmãos, que até o final deste culto, aonde você estiver, da forma que você estiver, o nosso Deus, o maravilhoso nosso Deus, que Ele é um tão poderoso. Isaías 43:13 fala: antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, quando eu olho o poder, a onipotência desse Deus, você sentado aí, quem sabe no sofá da sua casa, ou sentado em uma cadeira, qualquer parte da sua casa, até mesmo na sua cama, deitado devido ao frio, mas ouvindo a palavra de Deus, nosso Deus não está condicionado a uma estética para te abençoar, de maneira alguma. É através do teu Santo Espírito, por intermédio da exposição da Sagrada Escritura, Ele é poderoso para liberar nesta noite ainda a cura, Ele é poderoso para renovar a tua fé, Ele é poderoso para realizar maravilha. Por isso aqui estamos, juntamente com parte do nosso grupo de jovem, aqui na Central, aqui em Atibaia, e você está conosco, Da mesma forma, ainda distante fisicamente, mas ligado no vínculo do Espírito. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar, quero estar falando com os irmãos nesta oportunidade a respeito de uma batalha, o medo versus a fé. Tanto o medo quanto a fé é algo tão dinâmico que Jesus ele vai tratar isso justamente com Jairo, naquela situação em Marcos capítulo 5, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, no versículo 36 apenas, para que nós venhamos compreender aqui o raciocínio da exposição pela qual estaremos fazendo da palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 36, que escrito está: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Todos nós, os irmãos, já ouvimos esse texto, as irmãs. Quem não leu, já ouviu alguém ler ou pregar. Quem não ouviu alguém pregar, já ouviu alguém cantar algum hino que fala sobre esse enredo, sobre esse acontecimento registrado pelo evangelista. Todavia, esse texto ele fala por si. Aqui mostra-nos um homem que estava desesperado, um homem que estava vivendo uma situação dentro do seu lar, cuja sua filha, como os próprios evangelistas narram, que já estava ali com seus 12 anos ou próximo dele, vinha a falecer, estava enferma, quase a falecer. Isso levou que Jairo procurasse uma solução na pessoa bendita. Todavia, o texto vai continuar nos dizendo, a partir do versículo 21, que há um intervalo. Jesus ele responde à petição de Jairo e começa a caminhar com Jairo para ir até a sua casa, e neste caminho há um intervalo. Entra em cena uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, isso é uma hemorragia, e ali padecendo muito tempo, gastando tudo que tinha, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi motivada no que ela ouviu. Obviamente a sua fé foi despertada e até Jesus. E o texto diz que há um intervalo. Eu não sei quanto tempo que há o intervalo, mas há uma expressão no versículos que diz assim que a mulher, após ser curada, começou a contar tudo. Imagine uma mulher dando um testemunho de 12 anos de perda.
12 anos de sofrimento. Com certeza não foi um testemunho muito rápido. Com certeza não foi umas palavras muito curtas. É uma longa história, é uma longa jornada, é uma longa trajetória. E ali aquele homem, Jairo, está do lado vendo. Quando Jairo sai da sua casa e vai procurar a solução na pessoa de Jesus, a sua filha está viva. Quando Jairo chega até Jesus, a sua filha está enferma, porém viva. Porém, no versículo 24, o texto diz assim: e foi com ele. Por que Jesus foi com Jairo? Quando eu olho na Bíblia Sagrada, algumas situações, em Mateus capítulo 15 é um exemplo, a partir do versículo 21, quando uma mulher de Ciro Finíssima, uma mulher cananeia, procurou a solução para sua filha que estava horrivelmente endemoniada, Jesus curou à distância. Quando eu olho o segundo milagre registrado por João, isso é o segundo milagre de Jesus, em um evangelho escrito por João capítulo 2, fala que Jesus também curou à distância, um filho de oficial. Quando nós olhamos também o centurião, Jesus liberou a cura à distância. Porque nesse texto, o texto faz questão de dizer, e foi com ele. Porque Jesus sabia, e ele sabe, meu querido, da minha e da tua história, que o pior momento da vida de Jairo ia acontecer. E agora, quando Jairo está ouvindo aqui aquela mulher contar a Jesus, alguns da sinagoga, alguns que trabalhavam com Jairo, chegaram a Jairo e disseram: Jairo, por que incomodar o mestre? A tua filha morreu. Agora observa o versículo que ora lemos. Diz assim: Jesus ouvindo, mas eles não falaram para Jesus, eles falaram para Jairo. E aqui compreendo a necessidade de termos a presença de Jesus. O segredo da vitória de Jairo é o segredo da igreja. É o segredo seu, o nosso segredo. Não é buscar a bênção, porque Jairo não foi apenas buscar a bênção. Jairo ele foi buscar o dono da bênção. E quando Jesus ouve, Jesus nem deixa a palavra cair no coração de Jairo. Jesus então ele vai dizer: não temas, crê somente. Lança para fora o medo. Não deixe que a palavra final dos homens que te trouxeram a notícia domine o teu sentimento, mas crê somente. Porque tanto o medo quanto a fé, ambos são dinâmicos. Se nós formos analisar a respeito do medo, por exemplo, em Mateus capítulo 14, no versículo de número 22, quando Jesus está andando sobre as águas e chama Pedro, quando Pedro indaga se era ele ou não, com medo, pensando que era um fantasma, o texto vai dizer que Pedro está andando sobre as águas. Agora observa que quando Pedro anda sobre as águas, tem vento forte. Quando Pedro anda sobre as águas, o mar está bravio, porque o vento está forte. Mas o texto vai nos dizer que, sentindo a força do vento, teve medo. Então o que fez Pedro afundar não foi a força do vento. O que fez o Pedro afundar não foi a água, porque ele já estava vencendo. O que fez Pedro afundar foi o medo. O que faz muitas pessoas perder ou não conquistar é o medo. Por exemplo, aquelas pessoas que têm saúde, que têm medo de ficar enfermo. Há pessoas que estão enfermos, que têm medo de não serem curadas. Há pessoas que têm um pouquinho de dinheiro, têm medo de perder o que têm. E há pessoas que não têm medo de nunca ter. Até pessoas que estão casadas e que têm medo de perder o casamento. Mas jovens, tanto aqui no templo quanto você que está aí, há pessoas que ainda não casaram, que têm medo de não casar. Fique tranquilo, eu casei. Então observe bem. Então há pessoas que têm medos, os medos faz parte. O medo muitas vezes, ele pode te livrar de grandes danos, mas também em outras partes ele pode impossibilitar de você ter grande conquista. Nesta feita, querido, o medo que Pedro teve levou ele para fundo do mar. Mas interessante que quando ele está afundando, ele grita: Senhor, socorre. Então, antes que o medo domine o coração de Jairo, Jesus então toma a frente, permita usar essa expressão. Jesus toma a frente e disse: Jairo, esta palavra que você ouviu não pode te aterrorizar. Essa palavra que você ouviu não pode te dominar. Qual é a palavra? A tua filha está morta. Jesus, mas é verdade, permita parafrasear, irmãos, mas é verdade, a tua filha está morta, mas fique tranquilo, está morta para eles. Porque a morte, minha irmã, é extinção para eles. Ninguém tem poder de ressuscitar morto.
Ninguém tem poder de dar vida ao morto, nem o ser humano, nenhuma medicina. Mas quando Jesus fala, não temas, Ele sabe que está falando. Então, olhando para a sua vida, olhando para a sua situação, quando você vê a impossibilidade, e a impossibilidade gera medo, aquele que estava com Jairo está com você. E Ele vai dizer, não temas. Por que não temas? Porque aquele que tem poder sobre a enfermidade, mas também tem poder sobre a morte, está contigo. Então observa que agora Jesus vai falar assim, você não tem que lançar fora o medo, porque o medo é dinâmico. Mas você tem que lançar fora também o pavor. E o que estamos vivendo hoje? É o medo, é o pavor. Nós estamos vivendo hoje o quê? O desespero. E aí Jesus, a mesma palavra que Jesus trata com Jairo, Ele trata conosco nesta feita. Crê somente. Aí surge aquela questão. A palavra crer ou a palavra fé. A palavra fé é muito pequena, formada com duas letras. Uma consoante e uma vogal, pronto. O que é fé? O que é fé? Quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, haja vista, que não está ali a conclusão do assunto, mas é o capítulo específico para falar de fé, nós vamos ver que o autor aos Hebreus abre nos dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não vê. Então ele vai trazer que a fé é algo que te tira, é algo que te leva melhor para aquilo que é substancial. Por exemplo, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Será que ele está falando que a fé é um pensamento positivo? Não. Será que ele está dizendo que a fé está condicionado, limitado e resumido na emoção? Não. O que ele está afirmando? A fé, meu querido, ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 11, que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Agora, quando nós continuamos lendo, nós vamos ver a divisão do livro. Nós vamos ver a fé de Caim e Abel, a fé de Abel. Que fé que era aquela? Era a fé no sacrifício. Quando nós vamos ver do versículo 8 ao 22, nós vamos ver a fé patriarcal. Homens que, começar com Abrão, que tinham um Deus palpável, que era de minúsculo, deuses, que era comum na região da Mesopotâmia, agora crê num Deus que ele não vê, mas um Deus que fala, um Deus que faz promessa. Depois nós vamos ver a fé de Moisés, ilustrada, ele abrindo mão de todos os benefícios do Egito, por algo que ele não vê, mas tem certeza. Então, Hebreus capítulo 11 vai nos definir no capítulo 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui eu começo, irmãos, essa breve reflexão, apenas uma introdução até aqui. Por quê, pastor? Porque a fé, primeiro, ela não é pensamento positivo. Ela não se limita, ou não se fecha, ou não se condiciona na emoção. Porque quando você está bem emocionalmente, você tem fé. Se não está bem, você não tem fé, de maneira nenhuma. A fé, ela tem que ter fundamento. E o fundamento da nossa fé ainda é Cristo e a sua palavra. Quando Jesus fala para Jairo, Jairo, crê, é a palavra de Jesus que está acionando, despertando, vivificando a fé de Jairo. E a palavra dele, e a palavra de Deus, que aviva a nossa fé. Quando eu olho Romanos capítulo 10, no versículo 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos ouvindo muitas palavras. Estamos ouvindo palavras de derrota, palavra de crise, como eu comecei falando aqui, palavra de morte, pandemia, vírus, doença e tudo mais. Mas eu venho nesta noite trazer uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra que propulsiona, que gera uma fé consistente, uma fé com fundamento. E se os antigos alcançaram o testemunho pela fé, a igreja do século atual também alcançará para a glória do Todo-Poderoso. E observamos que aí o autor aos Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não é para agradar a mim, a fé é para agradar a Deus. Isso é interessante.
Por quê, pastor? Porque aí a minha fé ela tem que ser direcionada. Direcionada a que ou a quem? Direcionada a Deus. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos visto aos anos para cá, pessoas querendo materializar a fé. E depositando a sua fé nas coisas. E a fé não deve ser depositada em coisa. A fé deve ser depositada em Deus. Conta-se uma ilustração que um certo homem, ele foi numa grande cidade e entre um arranha-céu ou outro, ele colocou ali um cabo de aço e fez um grande desafio. Falando, olha, eu vou atravessar de um lado para o outro. E ele pegou, então, fez todo um anúncio, como se fosse hoje, usando rede social. E ali foi uma multidão para ver. E o texto, e essa ilustração diz que aquela multidão ficaram alvoroçados. Será que ele vai conseguir? E aquele homem pegou o bastão e atravessou. Depois ele desceu e disse, eu vou voltar e vou atravessar, porém agora sem o bastão. Vocês acreditam? E é lógico que não foram 100%, mas alguns acreditaram. E ele foi e atravessou sem o bastão. Depois ele desceu e falou, vou voltar. E eu vou atravessar, e não somente sem o bastão, mas eu vou com um carrinho de mão. Imagina. Vocês acreditam? Poucos acreditaram. E ele virou então para os que acreditaram. E vocês que creem, qual de vocês sentaria nesse carrinho? Com certeza muitos de nós não sentaríamos. Eu acho que eu não sentaria. Mas a fé depositada em Deus pode sentar tranquilo. Porque Ele te dá segurança. Fé não é sentimentalismo, fé é confiança. Cedraque, Mesaque e Abednego falou assim, eu creio tanto. Se Deus quiser nos livrar da morte, Ele nos livra. Se Ele não quiser, eu continuo crendo. Fé é isso. Fé não está em coisa. Olha, se Deus me der, não. Eu creio, irmãos, que se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Ele cuida. Agora, outra questão é a seguinte. Quem é que precisa da fé para receber milagre? Quem precisa da fé para que Deus opere milagre melhor? Alguns que dizem assim, olha, Deus precisa da nossa fé para operar milagre. Quem disse? Aonde que está escrito isso? Quem precisava da fé aqui para abençoar a casa de Jairo, não era Jesus. Quem precisava era de Jairo, para ir até Jesus e permanecer. Quem precisou da fé para receber a operação de 12 anos de enfermidade, não foi Cristo que precisou da fé da mulher para curar ela, foi ela que precisou da fé para ir até Cristo. Quando um paralítico fora levado por 4 homens, o texto diz que Jesus louvou a fé deles. Por quê? Porque a fé deles levaram a atitude. Então, queridos irmãos, quem precisa da fé para receber ou para entrar no milagre, na dimensão da operação de Deus, quem necessita de milagre, da fé, somos nós. Eu preciso da fé, exercer a minha fé. E muitas pessoas acham que Deus depende da fé do homem para operar. Não, Deus é soberano. Se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo Deus e não perdeu nenhuma da sua natureza e da sua deidade, dos seus atributos, do seu poder. E muitas vezes, irmãos, existe inimigo da fé. Se tivesse um culto presencial com toda a igreja, ia falar, pergunta quais? Quais são os inimigos da fé? O tempo. O tempo às vezes é o inimigo da fé. Por exemplo, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, na aldeia, depois que Lázaro está enfermo, Jesus fora notificado, mas demorou alguns dias. Quando chegou lá já era 4 dias que Lázaro já tinha morrido, estava sepultado. Olha que interessante. O texto diz que Marta falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Senhor, eu cria, a minha fé estava 4 dias antes. O Senhor poderia realizar ontem, ou 4 dias no passado, no termo passado, esse ontem. Agora observa, tem pessoas que vivem uma fé no passado. Acha assim, olha pastor, você está falando isso, mas faz tanto tempo que eu estou sofrendo.
Olha, eu estou vendo aí o culto é dos jovens, a direção dos jovens, mas pastor, meu filho já faz tantos anos que estão nas drogas, a minha filha faz tantos anos que estão longe do caminho do Senhor, eu nem acredito mais que ela pode voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha essa atitude de Marta, a fé no passado. Porque Jesus, ele nunca precisou dar um carreirão no seu ministério. Jesus nunca chegou atrasado. O capítulo 11, no versículo de número 4, de João, Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O negócio é tão maravilhoso que em outra tradução vai dizer assim, que essa enfermidade não é para a glória da morte. Agora, Jesus chega depois que Lázaro já está sepultado. E elas então, a própria Maria também falaram a mesma coisa, no João capítulo 11, vai dizer assim, Senhor, a minha fé está no passado, eu não acredito que o Senhor ainda opera, mas nesta noite, nesse culto, a palavra de Deus para nós é crer somente. Não importa quanto tempo, não importa a dimensão, não importa o tanto que se agravou os problemas, não importa, porque aquele que estava com Jairo é o que está conosco hoje. E ele vai dizer com toda a propriedade. Isso é muito lindo. Lá em Lucas capítulo 7 fala de uma mulher que tinha um filho, e essa mulher era viúva e o filho era único, que o filho veio a falecer. E agora estão indo sepultar o menino. E a mulher está chorando. É lógico que está chorando. Ela está chorando. Agora observa, chega alguém e fala assim, não chores. Vamos colocar que eu e você não conhecemos Jesus. E estamos no velório, estamos indo enterrar, participando de um enterro. A mãe de um filho único e viúva. E algum cidadão chega e fala, mulher, não chore. Com certeza você não ia pensar bem desse cidadão. Esse cara tá doido. Esse cara pirou. Esse cara tá fora de si. Como que vai falar para uma mãe que perde seu único filho, não sei quanto tempo atrás, perdeu seu marido, não chorar num momento como esse? Pode ser que eu não falaria. Pode ser que você não falaria. Mas Jesus fala. Por que ele fala? Porque aquele que fala, além dele poder enxugar a tua lágrima, ele é poderoso para dar vida para o menino. Ele é poderoso para restaurar. Então ele vai ao teu encontro nesta noite. Ele vai ao teu encontro, sim, ele vai encontrar a tua necessidade. Pastor, olha, situações que me faz chorar. Situações que ele faz chorar. Perdas que você fala é irreparável. Mas ele, primeira coisa que ele faz, ele enxuga a tua lágrima, ele consola a tua alma. E também ele te faz promessa, porque ele é poderoso para restaurar. E aqui Jesus então fala para Jairo categoricamente. Agora, se nós continuássemos lendo aqui o texto, nós vamos ver que Jairo, quando chega em sua casa, já tinha um grupinho chorando, os profissionais, aqueles que eram pagos, né? Aqueles que lucrava com a perda de outros, porque tem muita gente que gosta de lucrar com a perda dos outros. Mas fique tranquilo, quando Jesus entra na casa, surpreende todo mundo. E aí quando Jesus entra, fala assim, o seguinte, Jesus falou assim, a menina não está morta, ela dorme. Agora a questão é, ela está dormindo ou ela está morta? Quando os amigos de Jairo, os companheiros de Jairo, disseram, Jairo, a sua filha, ela está dormindo, mas eles falaram que estava morta. Os companheiros de Jairo falaram assim, por que incomodar o mestre? Ela está morta. E eles erraram? Não, porque eles falaram o que eles conheciam, eles falaram na ótica humana, eles falaram naquilo que eram capazes de compreender, eles falaram de algo natural. Então as pessoas que conhecem a tua história e falam, ei, não tem mais jeito, ei, acabou, como diz lá em Minas, Zé Fini, aqueles que dizem assim, olha,
Pau que nasce torto, morre torto, seu marido não vai converter, não vai se libertar. Essa enfermidade, o médico disse, você vai morrer com essa doença. Deixa eu dizer, eles estão falando a verdade, pela ótica natural. Mas Jairo está agora na presença daquele que tem um poder sobrenatural. Então, quando para o homem, a menina de fato está morta, para Jesus, irmão, morta e dormindo é a mesma coisa. Ele tem poder para despertar. E o negócio é tão maravilhoso que Jesus vai entrar, e aqui nós vamos falar continuado sobre a fé, porque Jesus fala assim, vai entrar apenas o pai, a mãe e os 3 discípulos. E os que estavam chorando e questionaram e zombaram, porque tem gente que até zomba do milagre, mas quando vê o milagre, aí Jesus colocou de fora, aí pastor com a mensagem, irmãos, lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem precisa da fé para a operação de Deus não é Deus, sou eu. Então, sem fé, irmãos, você e eu podemos ficar do lado de fora do milagre. Por quê? Porque o que motiva-nos a entrar numa experiência com Cristo é a fé. Porque é necessário que aquele que crê, aquele que o busca, melhor, a parte B do versículo 6 de Hebreus 11, creia que Ele exista. E nós cremos que Deus existe. Não, nós não somente cremos que Ele existe, nós cremos que Ele existe, como também está conosco. Não somente está conosco, mas Ele também opera em nosso meio. Então aqui, meus amados, aqueles que não criam ficaram do lado de fora. E o convite nesta oportunidade é para que você não fique do lado de fora. É que você e eu, que nós entramos, e o quarto fala de intimidade. E o quarto fala de intimidade. Você fala, ó, quando for orar, entre no teu quarto, feche a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Então, permita usar essa linguagem figurativa aqui agora. Meu querido, não deixa que o tempo, como foi no caso de Marta, desgaste a tua fé a ponto de você ficar do lado de fora da intimidade com Deus. Ah, mas não deixe. Porque o nosso Deus não mudou. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Então nós temos que crer. E Jesus vai afirmar para Jairo, então põe para fora. E eles entram. E a menina ressuscita. E a menina ressuscita alegremente. E o texto diz que ela começa a andar para lá e para cá. O que estava morto. Morto para quem? Morto para a ciência. Morto para quem? Morto para o Pai. Morto para quem? Morto para os homens. Aquilo que estava acabado dentro da lógica humana, agora começa a andar. Então prepara, meu irmão, você vai ver o teu milagre de pé. Aleluia. Então, querido, a fé é isso. Fé é confiar, lembrando, não é confiar nas coisas. Sabe que nós temos que aprender e temos que sempre praticar, meus amados? É crer no meio do deserto. Nós temos que aprender a crer muito mais e de fato crer única e exclusivamente no provedor do que na provisão. Porque tem pessoas que esperam na provisão, tem que esperar no provedor. O salmista dá um exemplo disso no Salmos 23. Ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista abre o Salmo 23, ele está dando ênfase na presença do pastor. Ele está dando ênfase na presença do Senhor na sua vida. O versículo 4 é uma resposta hermenêutica, exegética a respeito disso. Quando ele fala, olha, e quando se passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu não temerei. Então o benefício da bênção da igreja, o benefício da nossa vitória ainda está em crer no Senhor. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio a situações que geram medo, mesmo em meio a situações que geram pavor. Imagino Jairo está diante de duas vozes, e ele tem que optar. Ele tem que escolher qual a voz que ele vai dar razão, no versículo 35 e 36. No 35, quando aqueles homens falaram, ei,
a sua filha morreu, ponto. Se ele dá ênfase a essa voz, ele vai dizer: eu perdi tempo, não adiantou nada. Olha o versículo 21 adiante. Jairo chegou na presença de Jesus como? Ele orou, ele clamou muito, ele ajoelhou. Mateus diz que ele adorou. Se ele dá ênfase à voz daqueles homens, ele vai dizer: eu perdi tempo. Tem muitas pessoas dando ênfase às palavras negativas, a palavras que vêm para minar a fé. Eu até já escrevi nesse livro aqui, O Milagre na Casa de Jairo, e coloquei com a função desses homens. Pastor, qual era a função desses homens? É terrorista da fé. Pessoas que querem minar a tua fé, pessoas que em meio à crise só te mostram o lado negativo, o lado destrutivo. Mas então Jairo tem a oportunidade agora de ouvir a voz desses homens e dar total ênfase a eles. Mas ao mesmo tempo, Jesus ouvindo, Jesus então fala: Jairo, vou te dar outra opção. Eles te trouxeram medo, eles te trouxeram medo, mas eu te dou coragem. Eles te trouxeram desânimo, mas eu te dou fé. Então, crê. Não tenha medo, crê. Aí Jairo tem que escolher. Assim fica para mim e para você essa noite. Nós também temos oportunidade para escolher. O que você está ouvindo? O que nós estamos ouvindo nesses últimos meses? Do mês de março, mais próximo para nós. Até então ouvimos pela TV, notícias. Na Europa, na China, né? Mas agora faz parte da nossa realidade. O que você está ouvindo? A quem você está dando ênfase? Qual é a palavra que tem domínio no teu coração, no teu sentimento? E aí eu pergunto: como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Porque você tem oportunidade hoje para vivificar a tua fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando Pedro está tentando pescar a noite toda, em Lucas capítulo 5, nada ele apanhou. Mas Jesus falou: você vai voltar lá e lança a rede do lado direito. E o texto vai dizer que Pedro não questiona, e fala: Senhor, eu tentei. Então vai mostrar claramente: eu tentei fazer alguma coisa. Tem muita gente tentando, graças a Deus que estão tentando, que não desistiram. Mas Pedro está lavando, está guardando a rede. Alguns dizem que lavar a rede significa preparando para voltar a pescar. Mas não importa, mas ele tentou a noite toda, é uma noite frustrada. Irmãos, quem sabe você tem tido noites frustradas na tua vida. Noite aqui é uma linguagem gramatical, uma linguagem figurativa. Noite fala de escuridão, fala de medo, fala de muitas coisas negativas. Todavia, irmãos, nós temos que ter o seguinte: nós temos que crer, nós temos que entender que o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu encerro esta mensagem dizendo para você: quem sabe você ouviu tantas vozes, está como Pedro, eu estou tentando, estou lutando, o tempo está passando, não estou vendo resultado. Mas aí Pedro vai falar assim: mas Senhor, segundo a tua palavra. Então Jairo teve essa oportunidade, foi a palavra de Jesus que predominou, que dominou, que direcionou as ações de Jairo. Que a palavra do Senhor Jesus, que a palavra do nosso Senhor, que Ele possa também direcionar a sua vida para o milagre, para a vitória. Meu querido, Jesus fala: crede em Deus, crede também em mim. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 e adiante, crede em Deus. Então a nossa fé tem que estar depositado nele. Deus usa recursos, mas os recursos são meios. Não é a essência é Deus. Então não perca a sua fé nele. Não perca a sua motivação, não desanime. Faça como Paulo. Vamos chegar no final da carreira e dizer como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, no seu versículo de número 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa fé possa ser preservada pelo Espírito Santo, em meia luta, em meia prova, sim, em meio a
situações que mexem com as tuas emoções, que tira muitas vezes até parcialmente a sua alegria, mas o nosso Deus é um Deus que renova a sua vida, que fortalece a sua fé e te coloca de pé para receber a vitória em nome de Jesus. E esses pouquíssimos minutos que volta, eu quero estar orando com você, eu quero estar clamando, segundo a palavra, não é o coração do final do culto ainda não, tem os pedidos de oração que vai ser orado ainda hoje, mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, segundo a palavra de Deus. O inimigo achou que ia minar, esgotar e varrer a sua fé, mas tem um porém. O salmista fala: escondi tua palavra no meu coração. Se a palavra de Deus está no teu coração, então a fé é renovada e fortalecida. Receba em nome de Jesus. Que essa noite a tua fé seja uma fé inabalável. Pode até ser que você venha sucumbir emocionalmente, mas não significa que tirou a tua fé, porque a tua fé está enraizada no teu coração, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa também te fortalecer, você que está nos ouvindo, você que está duvidoso, duvidosa, que o Espírito Santo possa ter o teu encontro nesta noite, e pelo poder que há no nome de Jesus, você possa nesta oportunidade ser fortalecido, ser renovado, ser restaurado. Jovens, quem sabe você jovem que está aí ouvindo, mas está meio assim, será que eu vou conseguir permanecer em Cristo? Em nome de Jesus, pela fé em Cristo, seja fortalecido para a glória do Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Pai, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que Deus continue abençoando o seu filho, trazendo uma palavra aos nossos corações. Pastor Rodrigo, obrigado pela a cooperação de estar aqui conosco. Eu vou voltar o microfone ao pastor, que ele estará dando a bênção apostólica e orando para os irmãos que deixaram aqui os seus pedidos de oração, né? Mas antes eu gostaria de deixar aqui os anúncios, que os nossos cultos, quem sabe você no celular aí estava acostumado com as nossas transmissões todos os dias, conforme já foi anunciado pelo pastor Leles, a partir de semana passada, os nossos cultos presenciais, é claro que dentro das suas restrições, os cultos presenciais já estão acontecendo, sendo nos dias de terça-feira a partir das 19h30 e às quinta-feira também, no mesmo horário, a partir das 19h30. E as nossas transmissões serão aos sábados e domingo. Amanhã, você que está na sua casa nos acompanhando, a transmissão é a partir das 20 horas amanhã. Domingo, amanhã, a partir das 20 horas, a nossa transmissão, e também dando início às 7 horas o culto presencial. Você que não está na área de risco, você pode estar vindo na casa do Senhor. A nossa igreja já está preparada, sabendo que temos que atender, estamos adequados às restrições da saúde. A nossa igreja já está adequada, como eu já disse, para receber no máximo 30% da capacidade da igreja. Então, você que sente no seu coração de vir à igreja, não está na área de risco, você pode vir. E também outro aviso é que, se você vir, se possível, você traga a sua máscara. Mas se porventura você não tiver, a gente está preparado aqui para entregar a máscara. E também temos álcool gel aqui na igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve conosco nessa mais transmissão. E gostaria de aqui também de falar os pedidos de oração dos irmãos. Pede oração nossa irmã Dalva Lúcia, Sueli Cardoso, o nosso pastor Coutinho, Natanael Silva, a irmã Ana Siqueira e Josinete Lins, né? Aqui os pedidos de oração, já estaremos orando. O pastor Rodrigo estará orando a cada um dos irmãos. Você que está necessitando de uma bênção, de uma porta, de uma cura, de uma palavra de libertação, eu tenho certeza que Deus vai atender o seu clamor. Para você que nos acompanha e não sabe qual é o nosso endereço, estamos sitiados aqui no centro de Atibaia, na rua João Pires, número 212, a 2 quadras aqui da rodoviária de Atibaia, né? Rua João Pires, número 212. E amanhã, o nosso culto presencial começa às 19 horas e a partir das 20 horas a nossa transmissão. Continue conosco, estaremos agora orando. Quero convidar aqui para estar trazendo a bênção apostólica e orando para os irmãos que deixaram o seu pedido. Pastor Rodrigo, amém?
Glória a Deus, vamos estar orando. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um e todos e que a mão do Senhor continue estendida sobre a igreja nessa marcha, em época de crise, mas a igreja continua servindo e também enraizada em Cristo. Pai querido, queremos estar apresentando nesta feita cada pedido de oração. Nossos irmãos que por via, Senhor, do Facebook, comentaram aí, deram também a sua participação. Nossos irmãos que deixaram aí o pedido de oração. O Senhor conhece cada um, cada situação e cada causa. Estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, tua mão de glória. Aqueles que a causa é enfermidade, ó Deus, só possa curar, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo para o louvor da sua glória. Aqueles, ó Pai, que problemas são outros, ó Deus, mas o Senhor conhece e também tem domínio, ó Pai. Nós oramos por estas vidas em o nome de Jesus. Pai, oramos pela tua igreja, pelo nosso pastor presidente, nosso pastor setorial também, pastor Lelis. Oramos, Senhor, pelo nosso setor, ó Pai. Onde tiver um filho, uma filha do Senhor agora, Senhor, unindo a nossa fé juntamente conosco, Senhor, venha ser abençoado para a glória do teu nome. Assim nós te engrandecemos. Agradecemos também por a realização deste culto, ó Pai, sim, por chegar nos lares, por podermos louvarmos o teu nome com hinos, ouvirmos palavra, testemunho, culto completo, Senhor, que as tuas mãos continuem estendidas, guardando, dando a nós outros uma noite de paz e de segurança para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneçam para sempre, podemos dizer amém. Que Deus abençoe.